Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura do livro Bem-vindo, Espírito Santo, o sopro de vida. O fato de o Pai ter falado revela uma verdade importante, assim como o respirar carrega a voz, de forma semelhante o Espírito Santo transporta a voz do Pai. Pode-se até dizer que o Espírito Santo é o expirar do Pai. É por isso que sou tão dependente do Espírito Santo. Sem ele eu jamais conseguiria ouvir a voz de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 16. O inspirar do Espírito Santo se torna central para compreender o que aconteceu no sexto dia. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Observe atentamente as coisas aconteceram. O Senhor fez o homem com o pó da terra e soprou em suas narinas o fogo de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O ilustre estudioso da Bíblia, J. Roman Williams, diz: o sopro que Deus exala nas narinas do homem é mais do que o sopro físico, apesar de sê-lo também. É também um sopro espiritual, porque Deus é Espírito. Repare na associação entre o Espírito de Deus e o sopro de Deus, em Jó, capítulo 3, versículo 4. O Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, e também em João, capítulo 20, versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Você consegue imaginar o que aconteceu quando Adão foi criado? Ao abrir os olhos, a primeira coisa que tomou consciência foi do sopro de Deus, o Espírito Santo movendo-se por meio dele, nele, ao seu redor. Gosto de pensar que Adão foi a primeira pessoa a ser apresentada ao Espírito Santo. Adão foi criado como resultado da palavra pronunciada por Deus, mas tal palavra foi animada pelo Espírito. Assim pode-se dizer que Adão experimentou do Espírito Santo mesmo antes de conhecer o Pai. Ele ainda podia sentir o Espírito Santo dentro de si. É o que acontece com você durante a salvação. A primeira pessoa de que você se torna ciente é o Espírito Santo. Ele é a pessoa que convence e que arrasta você ao local da entrega. Você pode não saber o nome dele nem quem ele é, mas você tem consciência da presença que o arrasta até o Salvador. Você sente, você experimenta. Enquanto eu era adolescente em Toronto, foi o Espírito Santo que me apresentou ao Senhor Jesus quando comecei a ficar conhecido dele. Então eu conheci o Pai, mas meu primeiro contato foi com o Espírito Santo. O Senhor nos dá tanto o sopro, vida, quanto o Espírito. Foi o Todo-Poderoso que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego ao seu morador.
Foi todo-poderoso que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Isaías capítulo 42, versículo 5. Ele também é quem forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Porém, o Espírito do Senhor não só esteve presente, foi de vital importância para a criação da vida, como também esteve envolvido em outras duas funções importantes. Então é isso. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.